Olá, seja bem-vindo à aula de número 15 do nosso curso de Desenhista Técnico da plataforma FMG. Na aula de hoje, nós mostraremos o processo de inserção dos mobiliários, dos itens de hidráulicas, dos pontos hidráulicos, e mostraremos também o processo de inserção de um elemento de decoração, um quadro decorativo. Só lembrando aqui, como nós já vimos isso no primeiro curso, então a gente vai mostrar a inserção de um elemento e os demais elementos, depois a gente vai mostrar quais elementos foram inseridos e as propriedades dele. Então, para isso, nós vamos inserir uma bancada, a bancada da cozinha. Então, nós vamos aqui em componente e nós vamos aqui procurar uma bancada em L na cozinha. Então, se a gente pegar aqui essa bancada em L, olha, quando eu ponho ela aqui, eu posso movimentar ela apertando barra de espaço até ela ficar na posição que eu quero. Então, ficou na posição que eu quero, eu vou colocar ela aqui no primeiro momento. Agora, eu vou selecionar as características dela. Então, eu seleciono ela aqui. E com a bancada selecionada, eu poderia mudar as características dela aqui nas propriedades. Mas vou fazer diferente. Eu vou abrir uma vista 3D. E aí, nessa vista 3D, eu vou deixar ela aberta aqui. Eu vou selecionar novamente a bancada. Vou para a vista 3D, a bancada continua selecionada. Eu vou isolar o elemento. Pronto, isolei a bancada, porque aí vai ficar mais fácil de visualizar as informações aqui. Pronto, agora eu posso colocar as informações. Então, primeira informação aqui diz respeito à roda bancada, que é a espécie de rodapé que vem sobre a pia, na posição onde ela está apoiada na parede. Então, eu vou falar que ela vai ter uma roda bancada nos fundos, que é aqui. Então, aqui é a roda bancada dos fundos, aqui é a da esquerda, aqui é a da direita, em relação à bancada da pia aqui, tá? Então, essa parte aqui ele chama de bancada de pia, que ele chama de L. Então, vai ter uma à esquerda também, e aqui não, porque aqui vai ficar livre. Então, é só o lugar que vai apoiar em parede. Aqui pergunta se vai ter misturador, se eu quiser incluir a torneira. Eu não vou incluir torneira, porque a torneira eu vou inserir posteriormente. Aqui em relação à testeira, que é o que vem na frente aqui, então eu vou colocar uma testeira frontal e vou colocar uma testeira também direita e uma testeira esquerda. Agora, em relação à tabela de referências, eu vou utilizar aqui a tabela Setup. E o código, aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês, porque essa bancada ela vai ter que ser uma composição de serviços. Então, eu tenho a parte plana aqui, eu faço o levantamento por metro quadrado da bancada. Eu tenho a furação na bancada para inserir a cuba, que é um outro custo. Eu tenho a própria cuba, que tem um outro custo. Eu tenho a roda bancada aqui, que é orçada por metro linear, e tenho ainda a testeira, que também é orçada por metro linear. Então, como ela está colocando como elemento único, eu tenho que utilizar vários códigos, de serviços e fazer uma composição. Então, eu vou inserir esses códigos aqui. Então, são vários códigos que a gente vai colocar. Tá? Então esses códigos aí que a gente vai ter que colocar para compor. E a etapa da obra, nós vamos colocar aqui instalações hidráulicas. Pronto, em relação ao material da cuba, então aqui nós vamos trabalhar com uma cuba em inox. Então, vou procurar aqui inox, aço inox, então a cuba em aço inox. O material do tampo, então todos os materiais do tampo, das testeiras, vão trabalhar com granito. Nós vamos colocar aqui um granito cinza andorinha, 2 cm de espessura. E material de misturador, como nós tivemos um misturador, a torneira. Agora outras informações, a altura da roda bancada, que é isso aqui. Então nós vamos colocar aqui com 7 centímetros. A altura da testeira, que é essa parte frontal aqui, nós vamos colocar com 10 centímetros, que é isso aqui. O comprimento do L, que é a distância daqui até aqui, então nós vamos colocar aqui 70 centímetros. O comprimento da pia, nós vamos colocar a pia, que é a distância daqui até aqui, de 1
1,40 m. Comprimento total da bancada, então aqui é a distância daqui até aqui. Então nós vamos colocar aqui 2,55, porque eu vou colocar um armário em cima, e esse armário vai ter exatamente essa largura. Agora ele está perguntando a largura do L, que é essa distância aqui, e depois a largura da bancada, que é essa distância aqui. Então eu vou colocar 60 para os dois. A altura da bancada nós vamos colocar com 90. O comprimento da cuba, então nós vamos colocar a cuba de 40 por 34, deixar da forma que está. Ele vai perguntar também o offset da pia, que é a distância daqui até o centro da pia, da cuba aqui, tá? Então daqui até o centro da cuba. Ou a distância que divide a pia à metade. Então, como a pia nós utilizamos comprimento de 1,40, nós vamos colocar aqui 70. E ponho aí, aplicar. Vou voltar então para minha planta de piso. Então, já estão os materiais aplicados. Eu posso vir no 3D também, ver que os materiais já estão aplicados. Todos os materiais, da forma que eu estava prevendo. E agora eu vou ajustar, colocar essa pia aqui na parede. Então esse é o procedimento. Eu vou mostrar o procedimento para inserir uma torneira. E depois os demais a gente já mostra pronto. Então para inserir uma torneira nós podemos aqui... Poderia ir em componentes da mesma forma, posso ir diretamente agora, como é parte hidráulica, posso vir aqui em sistemas, conexão hidráulica, e aí eu vou buscar aqui que vai filtrar os itens de hidráulica. Então eu vou buscar aqui uma torneira para pia de cozinha. Então torneira para bancar de bica alta para bancar de cozinha. E aí quando eu vou inserir, vai ter aquelas informações onde eu vou inserir, se é na face vertical, vou colocar que eu quero colocar na face. E vou colocar ela exatamente nessa posição aqui para estar alinhado. E posso apertar a barra de espaço para ela ficar na posição correta. Dou ESC e aí minha bancada já está aqui posicionada. Bom, então aqui nós inserimos os demais elementos. Nós inserimos aqui um armário, esse armário aqui de cozinha, né, alinhado aqui com a pia, o comprimento. Colocamos aqui o fogão, 4 bocas, colocamos aqui a geladeira. Aqui nós colocamos, como eu não tinha uma família aqui de tanques de 2 bojos, eu coloquei 2 tanques de 1 bojo, tá? Um do lado do outro. Inseri as torneiras aqui alinhadas com os tanques. Aqui ela está na face de acabamento, a face de inserção, coloquei a parede vertical. Coloquei também aqui a lavadora, né, a máquina de lavar. Colocamos aqui uma mesa, essa mesa 1. Aqui nós colocamos uma bancada para lavatório, tá? As dimensões delas estão aqui, então vocês podem ver. Então nós colocamos a bancada de 80 centímetros de comprimento, com offset 40 aqui. Inserimos uma torneira. Essa torneira é a torneira para bica alta para lavatório. Inserimos aqui um vaso com caixa acoplada, então as distâncias estão indicadas aqui. Inserimos aqui a porta para box, tá? Em vidro temperado, de 1,30 m, porque meu banheiro é de 1,30 m, então eu já coloquei as dimensões dela aqui de forma que ela encaixasse certinho. Caso vocês tenham, for fazer um banheiro diferente, vocês mudam a largura aqui. Bom, inserimos também aqui na sala um sofá, esse sofá que está aqui, é o sofá 3 lugares, e aqui debaixo da escada, nós, como tinha um espaço debaixo da escada, nós inserimos aqui esse móvel, esse buffet de madeira de 1,80 por 1,40, e sobre ele nós colocamos essa TV de 42 polegadas. Então ela está com 90 centímetros, como o armário tem 90 centímetros de altura, nós colocamos ela com elevação de 90 para ela encaixar exatamente em cima desse buffet aqui. No piso superior nós colocamos uma bancada de estudo de 2,70 m por 45 m. Na verdade nós encaixamos ela aqui, na verdade nem a dimensão não é essa, nós encaixamos ela na parede aqui utilizando essa ferramenta aqui de ajustar. Então nós ajustamos. Sobre a bancada nós colocamos o notebook,
80 centímetros de altura. No banheiro superior, repetimos o que nós fizemos no banheiro inferior. E no quarto, nós colocamos essa cama de casal e 2 criados mudos. E aqui nós colocamos um armário, um guarda-roupa, tá? Que foi ajustado também as dimensões aqui. Então, esses foram os mobiliários que foram inseridos. A gente vai para plano de piso 1, nós vamos inserir um corte nessa região aqui, para a gente mostrar o processo de inserção dos pontos hidráulicos. Então, nós inserimos um corte aqui, nós vamos acionar esse corte. Ao acionar o corte, eu posso colocar aqui em vista realista. Vou ocultar o terreno aqui, vou dar um H no terreno para facilitar a visualização. Bom, então para começar nós vamos inserir os acabamentos de registro, nós vamos inserir eles de forma livre, depois a gente insere, corrige as dimensões. Então nós vamos aqui em sistemas, conexão hidráulica, vamos procurar acabamento de registro. Está aqui, um acabamento de registro de meia, então nós vamos inserir um aqui para o chuveiro e o outro aqui para ser o registro geral. Agora nós vamos procurar o chuveiro. Aqui. Eu vou inserir ele também aqui nessa posição. Nós vamos procurar agora a ligação flexível para o vaso. Então, vou procurar aqui ligação flexível. Então, nós vamos colocar uma aqui. Vou posicionar ela por enquanto aqui, depois eu ajusto. Vou colocar uma aqui para o vaso e vou colocar uma aqui para o lavatório. Vamos procurar agora a saída para vaso, que é o tubo de ligação. Tubo de ligação para vaso. Nós vamos inserir ele aqui. Depois a gente ajusta também. E agora nós vamos procurar o sifão. Sifão para lavatório. Então, nós vamos inserir ele, não vai aparecer aqui. Eu vou mostrar o porquê dele não está aparecendo aqui. Tá? Porque esse bloco, essa família de sifão tem um problema, ele insere exatamente onde eu fiz o corte. Eu vou mostrar para vocês. Ó, se eu for agora, ele não vai aparecer aqui. Mas se eu for aqui na planta de piso, ele está inserido aqui exatamente, ó, em cima do corte. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele até a parede. Então, eu vou alinhar ele aqui. Então, eu posso vir aqui modificar e falar que ele vai estar alinhado com a parede. Pronto, já alinhei. Posso aproveitar, trazer ele e colocar aqui ele exatamente na distância aqui central aqui, para ele ficar ajustado. Posso até alinhar ele também aqui com a torneira, para ele já ficar na posição correta. Tá? Posso fazer a ligação flexível também, eu posso ajustar. Eu poderia colocar ela aqui em cima, mas ela vai ficar sobreposta. Então, vou colocar do lado aqui, tá? Que ela tem como ajustar. Mas eu posso trazer também ela aqui até no nível da torneira. Posso rotacionar ela aqui para que ela encaixe na torneira, mas ela vai sair da posição, então nós vamos deixar. Eu poderia fazer isso porque ela é possível ajustar, né? Mas aqui, como o bloco ele move por inteiro, eu vou deixar ele assim, tá? Poderia ajustar ele aqui ou deixar assim. Vou deixar dessa forma que está aqui. Agora também vou ajustar a saída do vaso. Ela pode ficar nessa posição que está aqui. A saída do vaso, a ligação flexível do vaso. E ela vai encaixar do lado aqui da caixa acoplada. E vou também alinhar a saída do vaso, o tubo de ligação do vaso. Bom, já ajustei. Posso voltar para o meu corte. Então agora é trazer para a altura esses elementos todos que eu inseri aqui. Então aqui nós ocultamos o vaso e o lavatório para facilitar a visualização. Então nós já colocamos aqui os elementos ajustados. Então o acabamento registra 1,10 m, o vaso, o chuveiro a 2,10 m, esse acabamento alinhado com o chuveiro. A saída do vaso aqui é 34 centímetros, a ligação flexível aqui a 20 centímetros, que é o caso para um vaso com caixa acoplada. Aqui o sifão a 40 centímetros e a ligação flexível a 50 centímetros. Depois de ter feito isso, eu posso selecionar todos esses elementos e fixá-los para que eles não saiam da posição.
posso voltar com meus elementos à minha vista, né? E aí eu vou fazer esse mesmo procedimento no banheiro superior, né, com essas mesmas dimensões. Vamos inserir também a ligação flexível, o sifão da mesma forma globatoria na pia, tá? Da cozinha. E vamos inserir os sifões lá no tanque, na área de serviço. A gente vai mostrar isso agora numa vista tridimensional. Se a gente vê aqui no detalhamento de banheiros, a gente vê os elementos todos inseridos. Aqui no detalhamento aqui também a gente mostra, né, o sifão já inserido aqui, e a ligação flexível na cozinha. Então a gente consegue ver todos os elementos inseridos, né? Colocamos também o acabamento de registro aqui. E aqui na área de serviço colocamos o acabamento de registro para a máquina de lavar. E embaixo aqui nós colocamos sifões debaixo dos tanques aqui, dos bolos dos tanques. Caso eu queira inserir algum elemento decorativo, né, como um quadro, eu posso também inserir. Eu vou mostrar o processo aqui. Então nós vamos fazer um corte aqui na sala e vamos acionar esse corte. Então nós vamos aqui inserir. Inserir tem decalque. Para colocar o decalque, eu tenho que criar o decalque, é como essa imagem. Então eu vou criar um decalque. Nós vamos primeiro tipo de decalque, para criar um decalque, né? Então nós vamos colocar aqui um decalque chamado quadro decorativo. OK. E agora eu vou carregar uma imagem desse decalque. Então eu clico nos três pontinhos aqui, eu tenho a imagem de uma tela que eu criei. Então eu vou buscar essa imagem, vou abrir. Então abriu a imagem aqui, eu posso configurar essa imagem, né? Como configura uma figura. Dou OK. Depois que eu criei o decalque, agora eu posso colocar esse decalque. Venho aqui colocar decalque e eu insiro essa imagem aqui na posição onde está. Então, dessa forma, o quadro já fica na posição aqui. Chegamos, então, ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês, então, na próxima aula.